Amém, meus irmãos. Nós vamos orar pela Paula, que amanhã vai realizar uma biópsia, para que o Senhor esteja à frente. Também nós continuamos orando pelo Eduardo, um guri de 11 anos que permanece internado na UTI com um quadro de meningite, mas o Senhor cura meningite também. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Último capítulo. Capítulo 16. Versos 21 a 24. Carta de Paulo aos Romanos, 16, do 20 ao 24, que dizem assim, do 21 ao 24, perdão. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Muito bonito, né? Lições extraordinárias nós tiramos de toda a extensão da carta aos Romanos. Hospedado na casa de Gaio, em Corinto, em sua terceira grande viagem missionária, deslocaria-se para Jerusalém, onde levaria ajuda aos irmãos na igreja, e depois preparava intencionalmente uma viagem a Roma e à Espanha. Paulo ali recebe a notícia de que o evangelho crescia em Roma, mas alguns conflitos os irmãos estavam enfrentando. A igreja formada por recém-convertidos e por judeus convertidos passava por uma reformulação total nos conceitos e nos valores destes irmãos. Por isso eram também absolutamente vulneráveis a qualquer dúvida que pudessem levar a mente deles em relação àquela nova vida que eles tinham aceito, agora vivendo em Jesus Cristo. Então os judaizantes mais acirrados, fervorosos, começaram a disseminar que a lei precisava também ser cumprida, porque a salvação não era só pela graça em Jesus Cristo, mas as obras da lei também caracterizavam a salvação em Jesus Cristo. Então eles precisavam voltar, ou os recém-convertidos darem continuidade a esta prática, ou seja, um retrocesso total que anularia o sacrifício crucial de Jesus Cristo. Paulo, então, recebe esta notícia e resolve escrever uma carta aos irmãos para levar a eles uma palavra motivadora, doutrinal, inclusive de um cunho teológico. Todas as cartas de Paulo são extremamente bonitas e importantes, mas esta, inclusive Martim Lutero, trouxe uma grande reformulação através desta carta. Se lêssemos a carta de Paulo aos Romanos, nós cometeríamos bem menos falhas
estaríamos bem mais fortalecidos, convictos e seguros naquilo que nós cremos, no poder verdadeiro e transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos dê esta sabedoria, nos motive e nos dê a curiosidade, através do Espírito, de ter um conhecimento bem amplo a esta carta. Paulo escreveu esta carta, dizendo aos irmãos sobre o poder do Evangelho que eles tinham recebido, sobre a justiça de Deus através deste Evangelho, não a justiça de Deus no aspecto pessoal ou legal, mas a justiça do Senhor em Jesus Cristo, que nos justificou de todos os nossos pecados, e que não temos mais nenhum tipo de necessidade de exteriorizarmos isso com sacrifícios cumpridos na época da lei. Paulo, inclusive, deixa aqui uma lição, um dos versos mais lindos, porque no capítulo 1, quando ele faz a saudação aos irmãos e traz aos irmãos o assunto principal da carta, ele diz que não tem vergonha do Evangelho de Cristo, pois este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do gentil, do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então nós recebemos uma palavra, aceitamos esta palavra, a palavra de que nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e que isso nos deu a certeza da entrada no céu, e nós temos isto guardado dentro de nós, e a viva esperança que pela fé nós alcançamos esta salvação e encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e não temos mais necessidade de sacrifício algum para que isto seja efetivado na nossa vida. Paulo leva esta mensagem de forma bem forte, contundente, confrontadora e ao mesmo tempo esclarecedora aos irmãos vulneráveis àqueles ataques. Esta é a principal motivação de Paulo levar a carta aos irmãos. No final, ele traz algumas saudações, recomenda a Febe, que os irmãos a recebam, então provavelmente ela levou a carta, manda algumas saudações a irmãos importantes na sua vida, que agora estavam em Roma, diz aos irmãos para que se afastem daqueles que tentam levar problemas às questões doutrinárias, confundir a mente deles. E nos versículos que nós lemos, Paulo manda saudação ou dá oportunidade aos irmãos que estavam com ele naquele momento de mandarem também uma saudação, um cumprimento aos irmãos que estão em Roma. Interessante, né? Como crentes em Jesus Cristo, propriamente assembleianos, e respeitando, obviamente, todas as outras denominações, inclusive os nossos irmãos católicos, porque o Senhor Jesus é para todos, acabou de ser lido um verso aqui. Nós temos este hábito, este costume, de quando nos encontramos, dizermos uns aos outros a paz do Senhor. Outras denominações usam uma outra forma de expressão, mas todos querem transmitir, saudar os irmãos, desejando que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, a paz de Cristo, esteja no interior deste irmão. E isto é muito bonito, porque quando nós olhamos para um momento hiper interessante, que todas as vezes que eu leio eu me alegro e choro, é quando Maria chegou à casa de Isabel e cumprimentou Isabel. No ventre de Isabel, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, saltou, e uma das
partes mais lindas da Escritura, que inclusive era uma confirmação a Maria, que seria ridicularizada por estar grávida, não ser casada. Pense a situação naquela época, de que ali estava o Salvador, porque ela disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres. O menino saltou. A virtude de uma saudação cheia do Espírito Santo. O poder, diríamos, desta saudação em causar uma transformação radical na vida de uma pessoa. Você pode levantar, às vezes, irritado, estressado, cheio de problema, com desafios aparentemente intransponíveis para o dia. Você encontra alguém cheio de virtude do Espírito Santo, e ele te diz a paz do Senhor. Parece que os problemas tornam-se pequenos demais. Quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, né? Mas eu já fui um pouco mais jovem. Quando eu era mais jovem, nós às vezes dizíamos paz, paz, para ser mais rápido. E às vezes o pastor Requidal nos corrigia. E ele dizia: vocês só faltam falar passeou, passeou, passeou. Vocês precisam ter tempo para dizer a paz do Senhor. E nos encarava e dizia: vocês precisam dizer a paz do Senhor, porque vocês não sabem o que esta paz pode fazer num coração, numa vida. Realmente, às vezes, nós não damos tanta importância. De vez em quando eu vou para o interior, até às vezes para descansar, para ministrar a palavra, e as cidades pequenas, as pessoas têm o hábito de dizer bom dia, boa tarde, sem nunca ter visto um ao outro. Isto é salutar. Além de ser um princípio de educação, é bom, porque faz parte da comunicação, da interação que nós precisamos ter um com o outro. O que me chamou a atenção aqui foi que as lições que eu tirei lendo agora à tarde, ou relendo este pedaço, que eu estou lendo este capítulo, estudando o livro de Romanos. Comecei do último, porque me chamou a atenção alguns nomes aqui. O que me chamou a atenção aqui é que nós tratamos do apóstolo Paulo. No Novo Testamento, após Jesus Cristo, em toda a extensão da palavra de Deus, tudo gira em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o personagem mais bonito em você estudar a vida, em ver o perfil e a conduta, o caráter e a moral, é o apóstolo Paulo. No Velho Testamento nós temos vários personagens. Moisés, Davi, se destacaram, mas no Novo também, pessoas curadas por Jesus Cristo, Timóteo, Tiago, se destacaram, Maria Madalena, Maria, João Zebedeu, João, inclusive, o profeta do amor, o discípulo do amor, ou melhor dizendo, Mateus, Marcos, deixaram registrado nos anais da história o que viram ao andarem com Jesus. Mas o apóstolo Paulo é um exemplo vivo de caráter transformado por Jesus Cristo. Paulo sofreu por seguir Jesus Cristo. Paulo extraiu de dentro dele uma das coisas mais lindas: longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz do Senhor Jesus. Cruz é sofrimento. Mas aqui Paulo dá um exemplo de humildade, e que nos faz admirá-lo, observá-lo e amá-lo ainda mais. O personagem principal era Paulo.
Os irmãos queriam ouvir uma palavra de Paulo. Mas Paulo, primeiro, dá o exemplo de não esquecer-se de ninguém. Gratidão, reconhecimento, e de citar com afinco Áquila e Priscila, que sofreram angústias e passaram por dificuldades por estarem do lado do apóstolo Paulo. Maria, esta irmã Maria, só citada aqui no versículo 6 do capítulo. Outros nomes esquisitos, parentes de Paulo, inclusive, que estiveram com ele no momento difícil. Mas agora, escrevendo esta carta, Paulo não estava sozinho. Era hábito que a carta fosse ditada. E aqui ele dá oportunidade a Tércio, que foi o escritor. Que privilégio ouvir, estar do lado de Paulo, ouvir esses ensinamentos e ter o prazer de escrevê-los. Isto é algo fora do normal. Mas Paulo se lembra e permite: olha, eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando também a vocês a saudação no Senhor. Depois ele diz assim: Timóteo, meu fiel companheiro, meu amigo, Lúcio e outros mais, que especula-se que podem estar em outros textos, não importa, eu quero ficar aqui propriamente. Também saúdam os irmãos aí com a paz do Senhor. Gaio, meu hospedeiro importantíssimo. Erasto, uma outra pessoa influente na cidade, mandam a vocês a saudação através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça, o favor imerecido. Paulo nos ensina que nós não fazemos nada sozinhos. Sabia? E que nós precisamos reconhecer que não fazemos nada sozinhos. Que por mais que sejamos inteligentes, cheios da virtude do Espírito Santo, com responsabilidades que devem ser observadas, sim, sempre Deus levanta pessoas para estar do nosso lado, para nos ajudar. Pessoas, às vezes, inferiores intelectualmente do que nós, porque em toda a filosofia e cultura da época, Paulo era instruído. Pessoas simples, que passam por nossa vida uma única vez, que às vezes depois nós nunca mais vamos vê-lo, a não ser na redenção, se era crente em Jesus Cristo, ou se tiver a oportunidade de alcançá-lo. Porque Deus usa o que for necessário, que foram importantes num determinado momento. Paulo conseguiu extrair de dentro dele, através do Espírito Santo, toda esta carta, com cunho teológico, doutrinário. John Wesley, eu li um artigo hoje, e ele dizendo: olha, o crente que conhece o Evangelho de João e a carta de Paulo em Roma, aos Romanos, é a opinião dele. Conhece toda a palavra de Deus e tem possibilidade de sair-se de qualquer discussão, porque ele conhece a verdade. Martim Lutero, eu acho que em 1493, através da carta do apóstolo Paulo em Roma, trouxe um grande movimento revolucionário espiritual à terra. Paulo realmente importantíssimo. Palavra linda, abençoada. Mas ele não foi
egocêntrico, orgulhoso, Paulo reconheceu que pessoas estavam com ele e deu a oportunidade a estas pessoas de, no final da carta, também mandarem a saudação. E o que não diminuiu estas pessoas, porque elas foram importantes para Paulo, tal é a visibilidade da oportunidade que Paulo dá a elas. De despedirem-se e de saudarem os irmãos. Isto era um exemplo de motivação aos demais lá também, que tinham a certeza que Paulo não estava sozinho, não ficariam tão preocupados com a situação do apóstolo Paulo, que em muitos momentos era prisioneiro, escravo destes homens maus. Eles também seriam fortalecidos por estes demais talvez não poderem fazer nada, mas só de estarem do lado, darem o apoio, o calor humano, e isto levaria alívio aos irmãos em Roma. Irmãos, quantas vezes nós centralizamos tudo em nós, em todos os sentidos. Nós achamos que não vamos precisar de ninguém, ou nos esquecemos de reconhecer a importância das pessoas em nosso lado. Pessoas em algum momento com favores a nós, que aparentemente aos outros podem ser desnecessários, supérfluos, fúteis, mas o bem que aquilo fez a ele, em poder ter sido útil. Olha, atrás da irmã Dinália, atrás da irmã Dinália, aqui na ponta tem uma moça que tem uma criança. Eu quero que você levante a mão, por favor. Isto. Deus vai fazer um rebuliço de paz a seu favor esta noite aqui. Amém? Deus vai dar paz dentro do seu interior. Em muitos momentos parece que você vai perder a noção das coisas, de tanta preocupação na cabeça, de tanto medo, tanta angústia. Você está guerreando aparentemente contra o inferno. A fúria do mal é terrível. Saúde comprometida no sentido de estômago, mente, dor pelo corpo todo, mas não sabe saber se está doendo mesmo. Uma sensação de que está sendo pressionada a garganta aqui, parece que vai faltar o ar. Esta guerra é também durante a noite, principalmente para dormir. Você sente muita dificuldade, fica aquela pressão, parece que tem alguém querendo prender a sua garganta. Isto vai para a mente e parece que é como uma panela de pressão, vai explodir. Mas você veio aqui para ser liberta esta noite aqui. Jesus vai te libertar disso. O Senhor vai repreender esta hoste infernal que tenta te trazer esta sensação mal. O Senhor vai dar paz à tua cabeça e Deus vai te dar sabedoria para lidar com a sua história hoje. Deus vai te dar sabedoria para lidar com a sua história hoje. Esta criança do seu lado também, talvez pela pressão que a casa tem sofrido, ela também está vulnerável aos ataques durante a noite, a pesadelos, insônia e até sensação de grito, enfim. Deus está ordenando paz na sua casa esta noite. Tudo isso que eu citei vai sumir a partir de agora, e o nome do Senhor vai ser glorificado nisso, e Deus vai te dar sabedoria de resolver o motivo principal que provoca tudo isso.
à pressão familiar, a uma guerra. Mas o Senhor te livra dos sintomas da guerra. E o mesmo Deus que te livra dos sintomas que a guerra tem cometido, Ele vai te dar vitória nesta guerra. Deus vai te dar sabedoria para administrar este momento. E vai ser envergonhado o império do mal. E o nome do Senhor será louvado nisso aí. Amém. Canta e dá graça. Paulo, ele deu oportunidade aos outros que estavam do lado dele também de expressarem o que sentiam. Com isso, Paulo nos dá o exemplo de que ele tinha companheiros do lado dele fiel. Sabe por quê? Porque ele procurava estar com pessoas que somavam, que ajudavam, e não com pessoas amarguradas, que com facilidade se deixam levar pela maioria. Paulo mostra que ele tinha pessoas do lado dele com valores de acordo com a palavra de Deus também. Amós diz que não há comunhão da luz com as trevas. Nós devemos amar, sim, os mais carentes, orar, inclusive pelos que nos perseguem, pelos que causam algum problema. É aqui, minha filha, ó. Pode subir, entra por aqui, ó. Pelos que causam, o que foi ali? Olha ali. Pelos que causam algum problema. Isso, por favor, irmã Dinália. Paulo, ele dá um exemplo de que ele tinha do lado dele pessoas verdadeiramente comprometidas com Deus, que queriam o bem de Paulo e que apoiavam Paulo nas iniciativas que ele tomava, porque via coerência, compromisso com Deus, com a palavra. E ao mesmo tempo, viam que Paulo não era egocêntrico em querer as coisas tudo para ele. Por isso que eu disse que um dos textos mais lindos é: longe de mim esteja a gloriar-me qualquer tipo de privilégio a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, me perdoe a forma de expressão, jamais ela vai ser chula ou vulgar, mas nós às vezes dizemos, inclusive usando um texto, comparando a Atos capítulo 3, onde Pedro e João, à porta do templo Formosa, depois de terem sido batizados com o Espírito Santo após o dia do Pentecostes, estavam lá no calor do primeiro amor, quando ergueu a mão a eles um pedinte, eles disseram: ora, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. No nome de Jesus, levanta e anda. Não adianta querer tirar suco de melancia do abacaxi, e nem suco de abacaxi da melancia. Estes irmãos, eles tinham paz, por isso eles podiam expressar esta paz em Jesus Cristo. Eles tinham a paz que excede todo o entendimento, que não é como a do mundo, mentirosa, passageira, dissimulada. Não, é a paz de Cristo, que no meio da tormenta nos faz cantar: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Esta é a verdadeira paz, que acabamos de ouvir, inclusive: sou feliz com Jesus meu Senhor. Estes irmãos, eles tinham paz, paz verdadeira, e por isso podiam transmitir.
Eles eram alcançados pela graça, favor imerecido. Por isso eles podiam também distribuir, porque eram felizes, a graça do Senhor Jesus Cristo. Não eram egoístas, porque Paulo, o professor, não era egoísta e dividia. Que Deus nos ajude, irmãos. Que eu saiba valorizar os meus amigos. Que eu saiba valorizar as pessoas que Deus levanta para estar do meu lado nos momentos difíceis, nos bons. Que haja em mim gratidão. Que eu saiba compartilhar. Paulo nos deixa o legado. Compartilhou com os irmãos, porque também podia compartilhar com eles, porque confiava na índole, na forma de conduta destes irmãos, pela convivência. Que Deus nos ajude, e que sejamos também amigos, e que o Senhor Deus seja exaltado na nossa vida. Amém, meus queridos? Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé, por favor. Se há alguém aqui hoje que não é crente em Jesus Cristo e que agora quer decidir-se por Jesus, dê um sinal com a sua mão ou venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Onde está uma pessoa para Jesus aqui esta noite? Alguém que crê que se em vindo aqui à frente a igreja vai orar e o Senhor te garante a bênção e a vitória, sai aí do seu lugar também, vem aqui agora, que nós vamos orar e o Senhor te garante mesmo a bênção e a vitória. Venham, meus queridos, venham. Não vamos nos esquecer de apresentar o Eduardo e a Paula. Venham, meus amados. Os trabalhos amanhã normais, de manhã oração, à tarde ciclo de oração, sexta-feira culto de ensino da palavra, sábado é a nossa Santa Ceia, domingo escola bíblica e o culto à noite. Amém, queridos? Sexta-feira o pastor já estará aqui entre nós. Vamos orar? Santo Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por Tua fidelidade, por Tua misericórdia, em ter nos dado mais uma vez a oportunidade de ouvirmos uma porção da Tua palavra. Nos ajude, Deus, a guardarmos ela dentro do nosso coração. Nos ajude. Nos ajude, Deus, a guardarmos a Tua palavra, que ela seja rema na nossa vida. Aqui estão os Teus servos, famílias aqui representadas, que eu não sei especificamente a necessidade de cada um, mas que o Senhor sabe. Eu coloco em Tuas mãos agora e te peço, em primeiro lugar, a bênção da saúde. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que haja saúde. Eu te peço uma bênção especial também, Senhor, a favor de cada uma das famílias aqui, no aspecto de portas abertas. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal e ordeno a bênção. Te peço também uma bênção especial por nós, pelo nosso pastor. Sê conosco, Deus, em tudo nós já te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem voltar para o lugar, não precisa sentar. Nós já vamos concluir o nosso culto aqui com o pastor Mário. Minha voz já foi, Mário.